Fala galera, estão falando de gravitação, certo? Agora, se eu pegar um objeto qualquer e lançá-lo, né, a gente pensa, professor, você está falando de lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Mas será que se eu conseguisse lançar com muita força esse objeto, eu conseguiria colocá-lo em órbita? De que maneira os satélites ficam girando em torno da Terra sem que nada os prenda a nós? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então vem que eu vou explicar mais. Fala galerinha! Bem gente, dá uma olhada nisso aqui. Estão passando pela parte de gravitação, falando já sobre as leis de Kepler, né? Como interpretar as órbitas dos planetas a partir principalmente daqueles modelos mais antigos, de Ptolomeu e Aristóteles. Depois vimos como Newton conseguiu equacionar essa questão gravitacional, comparando e evidenciando que os objetos que caem na superfície do planeta estão submetidos a uma mesma força, por exemplo, que a Lua está submetida para se manter em movimento em relação à Terra. Agora a questão é a seguinte, joguei para vocês a seguinte pergunta: será que é possível lançar um objeto com uma velocidade tal que ele fique orbitando a Terra? Não quero, frustrá-los, mas nas condições que nós temos hoje no nosso planeta, isso seria inviável. Vou explicar o porquê. Imagina que você está aqui na superfície da Terra e você quer lançar um objeto. Fugindo um pouco desse ponto da gravitação, você vai lançar esse objeto a partir, dá uma olhada, de uma altura h. E aí, para quem não se lembra, eu vou dar esse toque, toda vez que eu lanço um objeto, ele vai acabar realizando dois movimentos ao mesmo tempo, um na horizontal, um na vertical. Na vertical, o movimento é regido pela gravidade, é o campo gravitacional que vai acelerá-lo para baixo. Isso quer dizer, se você lançar essa bolinha sempre da mesma altura, o tempo que ela demora para cair vai ser sempre o mesmo, certo? Só que a questão é a seguinte, o mesmo tempo que ela demora para cair é o tempo que ela tem para se deslocar para frente. Então quer dizer, quanto maior for a velocidade inicial que você dá para essa bolinha, mais longe ela vai cair. Por quê? Se você lança sempre da mesma altura, ela tem o mesmo tempo para se deslocar para frente. Quanto mais rápido você lança, mais longe ela vai cair. Só que, de fato, o que você vai ver é isso aqui, um lançamento mais fraquinho, ela cai perto. Joguei com mais velocidade, ela vai cair mais longe. E assim sucessivamente. Só que, qual que é o grande problema aqui? Primeiro, resistência do ar. Para a gente fazer isso, lançar uma bolinha com velocidade suficiente para ela orbitar a Terra, primeira coisa que a gente precisaria tirar é o quê? É a resistência do ar. Segundo, se eu estou aqui ao nível do mar e lanço um objeto, por mais integrante que eu seja dos Vingadores, por exemplo, eu posso lançar com toda a força que eu conseguir a bolinha. Só que vai ter uma montanha aqui na frente. Então, para eu conseguir tal fato, eu precisaria de um modelo ideal de planeta, que seria esse aqui, o nosso planeta Terra, perfeitamente esférico, então a gente ignoraria o relevo dele e imaginaria que não há resistência do ar, aquele mundo ideal da física. E aí o que a gente percebe? À medida que eu vou lançando essa bolinha mais rápida, cada vez ela vai caindo mais longe. Só que vai chegar um momento em que a velocidade com que eu lancei essa bolinha é tal que ela vai tentar cair, só que à medida que ela tenta cair, o nosso planeta, sendo esférico, também vai encurvando-se. E olha só que loucura. A partícula que você lançou, ela fica constantemente em queda livre em relação ao nosso planeta, mas devido à sua forma, o que vai acontecer? Ele acaba orbitando, certo? Não vou entrar na polêmica que se a Terra fosse plana, talvez isso não desse certo. Deixa isso aí para outra conversa. Agora a questão é,
Dá para a gente equacionar isso? Dá para a gente descobrir para essa Terra ideal com que velocidade eu consigo lançar um objeto permanecendo em órbita? Dá sim. Dá uma olhada nessa lousa que eu vou montar para você. Bom, galera, então volta aqui, ó. Eu tinha falado para vocês que a gente ia aprender a calcular de que forma eu posso evidenciar, eu posso calcular com que velocidade eu devo lançar um objeto para ele permanecer em órbita. É óbvio que aquele modelo que eu mostrei na lousa anterior foi um modelo especulado inclusive por Newton, está presente no trabalho que Newton desenvolveu com relação a esse movimento orbital. Só que a questão é a seguinte, para aquilo dar certo, eu teria que estar numa Terra ideal, como a gente citou, lançando essa bolinha com uma velocidade de em torno de 8 km por segundo. Com essa velocidade eu conseguiria fazer a bolinha orbitar o nosso planeta exatamente na superfície. Agora, como que eu cheguei a esse valor? Imagine o seguinte, eu tenho aqui o planeta e eu quero, na verdade, observar qual é essa velocidade orbital que um satélite deve ter para conseguir se manter em torno do nosso planeta. Então a primeira coisa que eu já falo para vocês é o seguinte, ninguém vai lançar o satélite aqui da Terra com a velocidade que ele precisa. O que normalmente vai ser feito é, o foguete é lançado com o satélite aqui dentro. Quando ele atinge a órbita em que se quer manter o satélite, o foguete, ao atingir essa velocidade orbital, simplesmente solta o nosso satélite, que obviamente, por inércia, tenderá a manter a velocidade que ele tinha dentro do foguete. Agora, como ele vai ficar submetido à força gravitacional, à medida que ele tenta se deslocar para frente, a gravidade o puxa para o centro, fazendo com que ele descreva esse movimento circular. Perfeito isso? Agora, se a força da gravidade faz com que o satélite descreva esse movimento circular, é porque a função da força gravitacional é o que nós chamamos de centrípeta. Isso quer dizer, a força da gravidade que mantém o satélite em órbita, ela desempenha a função de centrípeta. E aí, se a força centrípeta é a força gravitacional sobre o satélite, só para a gente lembrar, a fórmula clássica da centrípeta é massa, no caso, a massa do satélite vezes a velocidade que ele tem ao quadrado dividido pelo raio da trajetória circular, que é essa distância aqui, ó. A distância da órbita que ele está em relação ao centro. Agora, o que eu quero que você observe? A força gravitacional, né? A lei da gravitação de Newton, que é constante gravitacional, produto das massas, massa do satélite e esse emissão é a massa do planeta. Dividido pelo r ao quadrado, que é a distância entre os dois corpos, que no caso eu vou chamar de r, porque a distância entre o satélite e o centro do planeta é exatamente o raio da órbita descrita por esse satélite. Simplificando essas massas e um desses raios, o que eu chego é que a velocidade da órbita que ele tem que ter vai ser dado pela raiz da constante vezes a massa do planeta dividido pelo raio da órbita que ele descreve. Perfeito? Então, se eu considero, Gzão, massa da Terra em torno de 6 vezes 10 a 24 kg, e o raio da órbita como sendo o raio da superfície da Terra, né, em torno ali de 6.400 km, o valor aproximado que eu encontro é aqueles 8 km por segundo que eu falei. Então, quer dizer, à medida que eu vou ficando mais longe do centro da Terra, essa distância vai aumentando e aí o que acontece? A velocidade orbital necessária para ele permanecer em órbita vai ficando cada vez menor. Tudo bem? Agora, uma dica que eu vou deixar para vocês é essa. Se você quiser considerar que a centrípeta não é a força gravitacional necessariamente baseada na lei de Newton, e sim a boa e velha peso. Lembra que a gente diz que a gravidade e a peso, na verdade, são a mesma força, medidas em momentos diferentes.
Então, se a centrípeta é igual ao peso, você vai abrir mv² sobre r para a centrípeta, mg, que é o peso, corta os mzinhos, que representam a massa do satélite, e o que você vai encontrar é uma outra fórmula para calcular a mesma velocidade. Ah, professor, mas quando que eu vou usar essa? Simples, calma. Você vai usar esta fórmula aqui exatamente quando você souber qual é o valor do campo gravitacional na posição em que o satélite está orbitando. Se o exercício te deu isso, fica tranquilo. Ah, a gravidade aqui, vamos supor, é 5 metros por segundo ao quadrado? Ótimo, você vai usar essa fórmula. Agora, como é mais comum, ele não dá esse campo gravitacional, essa velocidade aqui acaba sendo a mais importante. Tudo bem? Bom, gente, a partir desse momento que eu já sei que para manter um objeto orbitando o nosso planeta, eu tenho que saber qual é a distância até o centro do planeta, também devo calcular com que velocidade esse objeto deve ser lançado para que ele se mantenha naquela órbita, que a gente pode dizer em constante queda livre. Ele sempre está tentando cair, em direção ao centro do nosso planeta, mas devido àquela velocidade orbital, uma velocidade tangencial, isso não vai ocorrer. Agora, para a gente fechar, dá para calcular o tempo, o período que ele demora para completar uma volta? Dá sim. Você vai pegar o seguinte, considerando que a velocidade da órbita é a raiz quadrada da constante gravitacional, a massa do planeta que esse satélite está orbitando e o raio da órbita que você escolheu, lembrando que, como só fica a massa do planeta, a massa do satélite não faz diferença no nosso cálculo. E lembrando lá do movimento circular, que velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse V por essa expressão. E ao acomodar o ômega, isolando a velocidade angular, eu vou passar o R dividindo essa velocidade. Quando eu passo o R dividindo, eu vou ter que jogar ele para dentro da raiz. Então, se ele está R fora da raiz, é porque ele estava como R ao quadrado dentro da raiz. Conclusão. A velocidade angular vai ser raiz de GM do jeito que estava, só que, como eu dividi a velocidade pelo raio, agora eu vejo que dentro da raiz eu tenho o raio da órbita ao cubo. Ah, professor, mas por que você está fazendo isso? Calma, vem cá. Ainda em relação ao movimento circular uniforme, essa velocidade angular é a razão entre 2 vezes π pelo período, tempo para se completar uma volta. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse ômega, eu vou pôr essa expressão, vou elevar ao quadrado os dois lados e, presta atenção agora, no momento em que eu isolo período ao quadrado dividido pelo raio da órbita ao cubo, eu vou ter 4π ao quadrado, lembra que eu elevei ao quadrado os dois lados, sobre Gm. Agora, constante, massa do planeta, constante, 4 vezes π quadrado, constante. Vê se você lembra disso. Se tudo isso aqui, é uma constante, o que te lembra? Período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo da órbita ser constante significa o quê? Comprovação matemática da terceira lei de Kepler. Perfeito, galera? Então, a terceira lei de Kepler, lembra que a gente falou? Eu só posso usar esta relação do período ao quadrado da órbita dividido pelo raio da órbita ao cubo como uma constante se os objetos que eu estou comparando orbitam a mesma massa, certo? Desse corpo extenso. A mesma estrela, o mesmo planeta, etc. Isso quer dizer, está comprovado aqui, Se todo objeto que eu estou comparando suas órbitas está orbitando o mesmo planeta ou a mesma estrela, então essa relação período ao quadrado sobre o raio ao cubo da órbita é igual para todos esses corpos celestes. Perfeito, galera? Então é isso que eu queria falar. Forte abraço para vocês, até mais.